Falar em público assombra muita gente, mas, cedo ou tarde, todos nós passaremos por isso, e isso deixa de ser um obstáculo quando usamos algumas técnicas. A fonoaudióloga Sabrina Helena Manco explica por que algumas pessoas têm esse medo e dá algumas dicas para facilitar essa situação. Na verdade, não seria um medo, seria a falta de prática. A partir do momento que a pessoa começa a ter prática de falar em público, esse medo acaba desaparecendo, porque daí vem a tranquilidade e a confiança. Então, a primeira palestra, todo mundo tem medo, todo mundo fica nervoso, fica ansioso. Conforme vai dando outras palestras, esse medo vai sumindo. Você, como fonoaudióloga, quais são as dicas que você dá para as pessoas que pretendem falar em público? As dicas seria dominar muito do assunto que vai ser dito, manter uma folha com os principais tópicos da palestra para estar relembrando, fazer alguns exercícios vocais, que seria exercício com a língua, vou dar um exemplo de um. Exercícios da musculatura facial, bochecha, mexer os pescoços para sair a tensão da musculatura facial. Tem outras dicas que seria evitar os vícios de linguagem quando está falando, que seria evitar os gestos, ficar fazendo muitos gestos com a mão, andando muito no palco, procurar ficar o mais relaxado possível. Outras dicas seria falar pausadamente, articular bem as palavras. E tem algum alimento que ajuda a melhorar a dicção? Ajudar, não tem um que vai ajudar muito, mas tem uns que eles ajudam a prevenir, que seria comer uma maçã antes de dar a palestra, evitar chocolate, evitar água, alimentos muito gordurosos, porque se for uma palestra muito longa, ele pode ter um cansaço vocal bem mais rápido do que ficar cansado no final da palestra. Manter sempre um copo de água por perto, percebeu que está com um pouquinho mais de dificuldade, beber a água. A professora Ângela Maria conta que teve medo de encarar a sala de aula no início da carreira e fala o que fez para superar essa situação. Fui com o tempo treinando em casa, fala, procurando não desenvolver tiques, repetir, procurar manter um tom de voz também para chamar a atenção do aluno, para não ficar uma coisa cansativa, manter uma voz assim, no mesmo padrão, né? E procurar sempre ler, desenvolver bem, preparar bem a aula também antes de entrar, principalmente no começo, que eu acho que um dos problemas dos professores é a insegurança. E se o aluno me perguntar e eu não souber responder? Porque eles fazem diversas perguntas, às vezes não é nem da sua disciplina ou do tema que você está desenvolvendo. Eles acabam perguntando, aí você fica com aquela insegurança, e se eu não souber responder? Fica com aquele medo também, né, de alguém fazer uma pergunta e você ficar... Porque geralmente eles falam assim, mas você não é professora? Então eles acham que você tem que saber de tudo um pouco, né? Então acho que uma das inseguranças também é essa. E medo também de alguém tirar sarro ou colocar apelido, então você fica inseguro nesse sentido. Já o professor Adenilson Garcia da Cruz conta que não teve medo, e sim insegurança, e fala o que fez e ainda faz nos primeiros dias de aula. No primeiro dia de aula, nós não conhecemos os alunos, então existe sempre aquela insegurança de quem é o meu aluno, o que eu vou encontrar, como ele vai agir com a minha presença. Então, um método que eu utilizei e sempre utilizo é estar usando essa primeira aula para conversar com o aluno, para tentar conhecê-lo e mostrar a ele quem eu sou. Só a partir desse momento que ele me conhece, assim ele começa a ter confiança em mim e eu conhecendo ele, é que eu começo a ministrar as aulas.